Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje, domingo de carnaval, para falar de dois livros de duas brasileiras que eu li recentemente, Quarto de Despejo e 40 Dias. Esses livros eles fazem parte de um projeto que eu estou desde o começo de janeiro, de só ler mulheres. Eu estou na quinta, falta um livro ainda, eu já comentei A Casa dos Espíritos com vocês, já comentei inclusive os dois já, por resenha, inclusive o livro da Maria Valéria Rezende, foi um texto belíssimo que a Aline do Livro da Aline fez, e a própria Maria Valéria comentou na minha publicação que eu recompartilhei da Aline. Falar um pouco desses dois livros hoje, vou começar por ordem cronológica, falar primeiro de Quarto de Despejo. Quarto de Despejo é um livro que são os diários da Carolina Maria de Jesus, uma mulher que mora numa favela que não existe mais, a favela do Canindé, que foi desapropriada nos anos 60 para a construção da Marginal do Tietê, e ela vai contando aqui o seu diário, o seu dia a dia. A primeira observação a fazer sobre Maria Valéria, ou sobre, desculpa, a Carolina de Jesus, é o fato dela gostar muito de livros, né? E a leitura, a literatura ser para ela um cano de escape de todas as mazelas e tristezas e a miséria que ela passa, né? Ela carrega junto a papel na rua, ferro, diversas coisas para poder vender, para poder comer. E diariamente ela vai contando o tanto de quilos que ela conseguiu carregar na cabeça e o quanto que ela conseguiu juntar de dinheiro para comprar comida. E a relação desses dois livros que eu queria fazer também hoje é em relação à maternidade, né? A da Carolina de Jesus é sempre pela existência dos filhos, sempre pela sobrevivência dos filhos. Então os dias que, por exemplo, choviam, ela não podia trabalhar, se não tinha trabalho não tinha comida. E ela vai descrevendo isso de uma maneira muito coerente. Esses diários foram encontrados por um jornalista na década de 60, final de 50, ali. Uma conscientização política da Carolina fantástica. Ela fala do Jânio Quadros, ela fala do Juscelino Kubitschek, ela fala do Carlos Lacerda e usa a expressão como um agitador, e o Carlos Lacerda era um agitador. O Getúlio tinha acabado de morrer no começo do livro, né? Fazia menos de um ano quando o livro começa. O livro começa mais ou menos em 1955 e o Getúlio havia morrido em 1954. Então a Carolina vai contando no seu diário, Quarto de Despejo, e ela vai contando no seu diário, aqui vão aparecendo as datas, e você pode ver, 23 de maio é uma data simbólica no estado de São Paulo, foi quando houve o assassinato dos 4 estudantes que meses depois vai encadear a Revolução Constitucionalista. Então ela comenta várias coisas desse dia, ela fala inclusive disso, que é feriado, e ela vai contando o diário dela, sempre na busca pela sobrevivência. É muito especial a maneira como ela narra, como ela conta o dia a dia, as coisas que ela não gosta nas pessoas que moram na favela com ela, as brigas por homem, né? Tipo 2 mulheres brigando por um cara, ou brigando por ciúmes, ou 2 homens brigando porque estão extremamente bêbados, e aí ela até fala que a aguardente acaba sendo o escape dessas pessoas, e ela sempre tentando, esse lance da maternidade, ela sempre tentando fazer com que os filhos dela tenham o que comer todos os dias, e é algo muito difícil, principalmente os filhos dela não se transformem nas pessoas que ela critica ali naquele ambiente, né? Ela sempre tenta fazer eles estudarem, sempre tenta fazer com que eles levem uma vida de ajudar ela e buscar um futuro para eles. E é muito complicado, muito difícil, porque é muito triste, na verdade, a gente saber e ler isso, um diário de uma pessoa que mora na favela, diário de uma favelada, né? Inclusive esse é o subtítulo do livro. Ver que o brasileiro passa pelas mesmas coisas 50 anos, 60 anos depois. A fome batendo na porta, a fome tem cor, né? Segundo a Carolina, a fome é amarela. E a miséria do povo, ela segue igual, né? Nós continuamos tendo milhões de miseráveis no Brasil, milhões de pessoas que não têm saneamento básico, quase metade do país, ou mais da metade do país, pessoas que vivem com a renda muito, muito, muito baixa, enquanto que o presidente da República gasta bilhões de reais fazendo compra de coisas supérfluas, enfim. E essa relação dos dois livros que eu queria fazer da maternidade. E aí eu vou pular agora para 40 Dias, porque 40 Dias é uma história de uma mulher, tem uma filha super egoísta, e que na verdade o sentimento de maternidade aqui, ele é diferente da Carolina. Da Carolina é essa mãe, literalmente coruja, que quer proteger os seus filhos das mazelas sociais, da fome principalmente,
Enquanto que a Alice, de 40 dias, a Maria Valéria Rezende, ela fica presa no egoísmo da filha, ela deixa de viver, ela fica encarcerada, entre aspas, na maternidade de uma criança que depois cresce e vira um ser completamente egoísta em relação à sua mãe. Um dos episódios mais curiosos é que ela faz uma sopa e a filha come a sopa inteira, e ela vai lá e tem que requentar um outro tipo de comida para poder se alimentar, porque a filha chegou, comeu tudo e não pensou se ela já havia jantado. E a filha insiste muito nessa mudança, ela mora na Paraíba e a filha quer que ela vá morar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ou seja, uma região completamente diferente, e ela vai. E acontece lá episódios marcantes assim do tamanho do egoísmo que os filhos podem ter com os pais também, né? E como os pais também não conseguem se livrar dessa carga também, que são filhos egoístas e etc. E acontece que a Alice, e aí a Aline faz isso muito bem no texto que ela escreveu, vai encontrando muitos aspectos relacionados com a Alice no País das Maravilhas, até o mesmo nome, né? Que ela vai buscando ali pistas, uma amiga pede para ela buscar informações sobre o filho de uma amiga em comum, e ela sem nenhuma informação sai para Porto Alegre perguntando por esse cara, por esse cidadão, e fazendo de tudo para não voltar para a realidade dela, ou seja, ela foge da realidade dela, como a Alice também foge e cai no País das Maravilhas. E aqui, é claro, a contradição é que o País da Maravilha não existe, então ela vai passando por muitas e muitas mazelas também, dormindo na rua, sem dinheiro muitas vezes, dividindo comida com mendigos, que são muito generosos com ela, inclusive, pessoas de favela e etc. Então são duas relações que eu queria fazer desses dois livros, dessas duas brasileiras completamente diferentes, de épocas diferentes, e que escreveram livros em épocas diferentes, aliás. E a Maria Valéria aqui de Santos, inclusive é uma conterrânea, então tipo, foi muito simpático ao comentar o post que eu fiz, o texto da Aline, e a Carolina Maria de Jesus consegue transformar no seu pouco vocabulário, no seu pouco conhecimento linguístico, uma realidade sociológica do Brasil que a gente vê até hoje, ou seja, que a gente vê 60 anos depois, que por mais que houve em determinado momento nesse século que nós estamos vivendo, uma ascensão dos miseráveis, saindo dessa margem da miséria, passando por uma área de consumo, nós agora estamos regredindo completamente as mesmas coisas que nós passávamos nos anos 60, né? De super preço de produtos simples, má administração, muita corrupção disfarçada em privilégios, compra de voto, essas coisas todas. E isso tudo a Carolina de Jesus faz isso em Quarto de Despejo. Ela vai contando pra gente o que ela vê e a maneira como ela vê, e principalmente a maneira como um miserável vê esse país de privilegiados, de uma casta que chega ao poder e se encastela e gasta bilhões de reais e não tem a dignidade de pagar um auxílio emergencial num valor razoável para esses milhões de miseráveis que agora nem papel conseguem catar mais. Então são duas realidades diferentes. A maternidade ela está muito involucrada nos dois livros, e você vê a maneira diferente com as duas mães tratam os filhos, e os filhos tratam a mãe, né? No caso da Alice, em 40 dias, eu acho que é mais uma prisão a maternidade para ela, porque ela é obrigada a largar tudo para ir ajudar a filha em um projeto que a filha nem sabe se vai, quando vai realizar. Então é um livro maravilhoso, 40 dias. 40 dias é um livro muito bem escrito, flui muito, você consegue ler numa velocidade incrível. Eu queria fazer um parênteses sobre a questão de ler mais mulheres. Eu acho que o mercado editorial reflete muito a sociedade, então existem muito mais livros de homens do que de mulheres, mas as mulheres não são publicadas não por falta de qualidade, muito pelo contrário. Você tem 40 dias, que é um livro fantástico, super bem escrito, prêmio Jabuti, a Maria Valéria Rezende já foi 2 vezes, e não é uma questão de qualidade, é uma questão simplesmente de espaço mesmo, porque o homem tem muito mais espaço do que as mulheres, e isso vem, pelo menos na literatura, há séculos acontecendo, né? Eu vejo muita gente publicando sobre isso, cogitando algumas questões. E se fulana de tal fosse homem e tal, e etc. Obviamente que se essa pessoa fosse homem, ela teria os seus livros publicados, principalmente antigamente. Até a própria Agatha Christie demorou muito para conseguir publicar os seus livros, e só conseguiu publicar quando seu marido enviou a um editorial no nome dele, mesmo sendo assinado por ela, e o livro foi publicado. E a Agatha Christie é esse sucesso. Inclusive eu estou lendo a Agatha Christie agora, um livro maravilhoso, O Assassinato de Roger Ackroyd,
e tô na metadezinha, deve terminar logo mais e eu comento sobre ele depois. Mas é isso. Ler mais mulheres é fundamental também para a gente incentivar o mercado editorial a publicar mais mulheres. E ao mercado editorial publicando mais mulheres, a gente também ter mais livros de mulheres, que é o meu caso. Eu tenho muitos poucos livros escritos por mulheres e eu considero isso um defeito meu, obviamente, o que segue também um defeito do mercado editorial no mundo inteiro. Tá bom? Então é isso. Bom carnaval aí para vocês, bom descanso e é isso. Um abraço.